Bom dia, turma. Eu vou iniciar esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre o conteúdo do PET 6. Nós vamos bater um papo aqui sobre todas as semanas, da semana 1 até a semana 4. E vou enviar para vocês as atividades de todas as semanas em um só formulário. Isso vai ajudar a gente a não perder o prazo imposto pela Secretaria de Estado de Educação na entrega dos PETs. Tá? Então, vocês vão, na hora que vocês forem sentar para fazer as atividades, vocês já vão matar o PET de uma vez só, fazendo todas as semanas. Para não ficar complicado, eu decidi fazer esse vídeo para a gente conversar sobre os principais temas que aparecem aqui no nosso PET. Tá? Então, o primeiro tema que a gente está observando aqui é o tema a relação entre o indivíduo e a sociedade. Esse tema, não sei se vocês se lembram, foi o tema que a gente trabalhou nas primeiras semanas, né? Na primeira semana que a gente teve, e a única, de aula presencial. Infelizmente, o PET colocou uma série de temas anteriores a esse tema, que é o tema mais importante, que é o primeiro tema em todo o livro didático de sociologia, que é a relação entre o indivíduo e sociedade. A principal pergunta dessa relação indivíduo e sociedade é a seguinte, né? Até que ponto nós agimos por conta própria, ou seja, a gente age no mundo, faz as coisas, se comporta, né? Por conta das nossas vontades ou por conta da vontade de regras que são impostas a partir da família, a partir da escola, a partir do Estado, a partir do mercado. Então, a grande discussão aqui nessa relação indivíduo e sociedade é: a gente vive independentemente das regras ou a gente considera as regras sociais como sendo importantes? Aqui é a pergunta: você considera as normas e regras sociais importantes? Que tipo de norma você segue, né? Que tipo de norma social e regra social você segue? Nós seguimos inúmeras regras sociais, inúmeras normas sociais, né? Nós temos comportamentos diversos, a gente se comporta de uma maneira em casa e não é a mesma maneira que a gente se comporta dentro de sala de aula. E também é uma maneira diferente de se comportar dentro de uma igreja, por exemplo. E a gente, quando vai para uma festa, a gente se comporta de forma diferente de todas esses outros comportamentos. Então, basicamente, é isso que a discussão da sociologia vai apresentar para a gente, né? Em que medida os indivíduos agem de maneira autônoma e em que medida a sociedade coage a gente, né? Coagir, ou seja, manda a gente se comportar de determinada maneira e a gente acaba obedecendo, muitas das vezes sem nem perceber, né? Em algumas outras vezes isso fica bem mais visível, né? Então essa uma discussão muito importante. O texto traz também o conceito, né, de estrutura social, né? Quando a gente fala de estrutura social, nós estamos pensando em regra. A estrutura social é o conjunto de regras, né? Aqui até fala que são regras que nos regem independentemente da consciência que temos dela. Então, existe um conjunto de regras na nossa cabeça que já foi apresentado pelos nossos pais, que já foi apresentado pela escola, que já foi apresentado pelos nossos amigos na rua, né, que é sempre apresentado para a gente, nos impondo determinados tipos de comportamento. Né? Então, isso nós chamamos de estrutura social, ok? É importante a gente conseguir compreender essa diferença entre a ação social, que é o que a gente faz, é o nosso comportamento, e a estrutura social, que é o conjunto de regras que rege o nosso comportamento, ok? Então, nas atividades, né, o que a atividade aqui vai pedir para a gente? Né? Então, a primeira questão aqui da nossa atividade é a seguinte: de que forma a estrutura social afeta a sua vida? Aqui nós estamos pedindo para você pensar quais são os tipos de regras, né, sociais que são impostas a vocês, né?
Então, muitas das vezes a gente tem que se comportar de determinada maneira porque é uma regra social, né? É uma regra que a sociedade estabeleceu. Quem é a sociedade? A sociedade é a nossa família, a sociedade é a nossa escola, a sociedade é a nossa igreja, a sociedade são todas essas instituições nas quais nós mantemos relações, correto? Então, de que forma essas instituições, de que forma a família, a escola, o mercado, o governo, né, afeta a nossa vida. Então você precisa conversar, né, explicar de que forma essa estrutura social afeta a nossa vida. Por exemplo, essa nossa aula é uma regra que temos que seguir, correto? Para a gente conseguir o diploma no final do ensino médio, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer as atividades, né? E existem regras impostas para a gente cumprir esse nosso compromisso do estudo. Isso é uma forma de estrutura social que afeta a nossa vida, correto? Vocês também podem falar sobre regras da família, o que a sua mãe manda você fazer, o que seu pai diz que você tem que fazer, como você deve se comportar, regras da igreja que você frequenta, se você frequenta alguma religião, né? Então, de que forma essa estrutura afeta a sua vida, correto? A outra questão é, atualmente, por que as normas sociais, padrões sociais, a segunda questão é, atualmente, por que as normas... A segunda questão é, atualmente, por quais normas, padrões e valores você se orienta? O que aconteceria caso você não seguisse? Então, você tem que pensar aí que norma, né? Que regra você segue. E o que aconteceria se você não a seguisse? Né? Então, eu vou continuar com o exemplo da escola. Né? Todos aqui estamos seguindo normas sociais de estudo da escola. O que aconteceria se você não seguisse as normas da escola? Você se formaria? Você sairia da escola? Né? Quando você for adulto, como que você vai conseguir um emprego se você não terminou a escola? Então, esse é um exemplo. Vocês também podem pensar outros exemplos de outras normas sociais. A terceira pergunta, né? De que maneira você aprendeu as normas sociais? Ou seja, quem te ensinou? Quem te apresentou essas regras? Foi sua família? Foi seus professores? Foram seus amigos? Você não aprendeu? Né? Você pode ter liberdade aqui para escrever de que maneira você aprendeu essas normas, certo? A quarta pergunta é: você acredita que é possível viver numa sociedade sem regra, sem norma? Né? Como seria uma sociedade sem regra e sem norma? Como seria a vida em sociedade? A gente conseguiria se organizar, né? Por exemplo, uma regra social muito comum e conhecida e naturalizada é a regra da fila, não é isso? Quando a gente está na sala, na escola presencialmente, na hora da merenda, né? Vocês fazem uma fila para merendar, né? Como seria se não tivesse uma fila? Funcionaria? Todo mundo ia conseguir comer? Né? Ou os primeiros iam comer tudo e os últimos não iam comer nada. Né? Então a gente tem que pensar de que maneira a sociedade seria sem regra e sem norma. Essas são as 4 perguntas da primeira semana, beleza? Vamos continuando aqui na segunda semana. A segunda semana continua o mesmo debate entre indivíduo e sociedade e apresenta um conceito de um autor muito importante, para não dizer um dos mais importantes autores da sociologia clássica, chamado Émile Durkheim. Então, voltando aqui, o Émile Durkheim, um dos principais autores da sociologia, ele apresenta alguns conceitos que são conceitos muito importantes para a gente. E o conceito que nós vamos trabalhar agora é o conceito de fato social. Fato social é um conjunto de regra e norma que rege a nossa vida, que orienta a nossa ação, que orienta o nosso comportamento. Os fatos sociais, eles têm características, que são 3 características. Eles são exteriores ao indivíduo,
Isso quer dizer que as regras sociais não são inventadas por nós, não é algo interior, interno a gente, é sempre externo, é a sociedade que constrói e não nós mesmos, tá certo? Então, essas regras existem independente da nossa vontade ou do nosso pensamento. Uma outra regra aqui é a coercitividade, eles são coercitivos. O que é coercitivo? É algo que é imposto, mandam a gente fazer. E se a gente não fizer, a gente se dá mal, né? Então, por exemplo, se a gente não estudar, a gente se dá mal. Se a gente não se comportar da maneira que a mãe e o pai falam, vai acontecer algum problema com a gente, né? Se a gente não segue a lei, a polícia vai atrás da gente. Então, isso quer dizer coercitividade, correto? Deixa eu apagar aqui, ó, tá em cima aqui das palavras. Então, ele é coercitivo, correto? E geral. O que quer dizer geral? A regra não vale só para você, ela vale para mim também, né? Não é só você que tem que seguir a lei. A professora também tem que seguir a lei. Seu pai também tem que seguir a lei. Sua mãe também tem que seguir a lei. O padre, o pastor também tem que seguir a lei. A lei é geral, né? Ela está presente em toda a sociedade. Então, essas três características aqui, não sublinhei o exterior, né? São as características determinantes para explicar o fato social, certo? Então, pensando num sistema educacional, que é o exemplo que eu estava apresentando para vocês, né? Existe um conjunto de regras de comportamento dentro da escola, um conjunto de regras de comportamento dentro do sistema educacional. Essa aqui é a foto do Durkheim, né? Ele bem velhinho aqui, ó, barbinha branca, né? Apresentando para a gente esses principais conceitos. O Durkheim, ele também fala para a gente sobre algo muito importante, que é a ideia de coesão social. O que é coesão? Coesão é uma característica de junção, de união. Então, quando a gente fala que a sociedade ela é coesa, a gente está falando que a sociedade é uma sociedade unida, né? A gente pode utilizar esse termo, por exemplo, para turma, para sala de aula. A gente sabe que tem turmas que são muito unidas, que as pessoas são todas solidárias umas com as outras, são amigos, e sabemos que tem turma que não é assim, que não tem muita coesão, né? Que as pessoas não se dão muito bem, né? A ideia de coesão social, ela vai organizar para a gente dois conceitos que são dos conceitos mais importantes da sociologia do Durkheim, que é o conceito de solidariedade social. A solidariedade social, ela se divide em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que é isso, Juliana? Vamos explicar. Solidariedade é o seguinte: solidariedade é uma forma de união entre as pessoas. E o Durkheim vai falar para a gente que as sociedades organizaram essa solidariedade de maneira diferente. No passado, ou seja, no momento anterior à industrialização, à urbanização, à modernidade, a sociedade se unia por conta das suas semelhanças. Imagina uma sociedade bem antiga, onde não havia uma divisão de tarefas muito específica, como existe hoje na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade, a gente tem uma série de atividades muito diferentes umas das outras. Por exemplo, eu sou professora, né? Mas existe o padeiro, existe o dono do açougue, existe o dono da indústria, existe o operário, existe a vendedora, né? Existe uma série de ocupações na nossa sociedade que a gente chama de sociedade moderna. Nas sociedades passadas, nas sociedades pré-modernas, não existia essa quantidade de atividades. E as pessoas, elas faziam mais ou menos as mesmas coisas. Com uma sociedade que as pessoas fazem as mesmas coisas, isso quer dizer que elas pensam muito parecido. E elas se unem por sua semelhança. Quando a gente fala de uma união por semelhança, nós estamos falando sobre solidariedade mecânica. Quando nós estamos falando de pessoas que se unem porque têm diferença, por exemplo, na nossa sociedade nós somos muito diferentes. Mantemos e desempenhamos atividades muito diferentes. E nós nos unimos justamente por conta da nossa diferença.
Isso quer dizer o seguinte: eu sou professora, mas eu preciso de luz, preciso de água, preciso de comida, né? Preciso de moradia, preciso do que todas as pessoas precisam para sobreviver. Não sou eu a responsável por gerar luz na minha casa. Eu preciso de pessoas que trabalham com isso, que são diferentes de mim. Eu preciso de pessoas que mandem a água aqui para minha casa, um sistema de abastecimento de água. Eu nem faço ideia de como que isso é desempenhado. Existe alguém que faz isso para mim. Eu preciso da internet para poder gravar essa aula para vocês. Vocês precisam aí de internet para poder receber essa aula que eu estou produzindo para vocês. Então a gente precisa de alguém que trabalhe com a internet, né? Que mexa nos cabos de internet, nas redes de internet, para poder fazer essa comunicação. Isso quer dizer que as pessoas são muito diferentes em suas atividades. E nós nos unimos a essas pessoas justamente por conta dessas diferenças. É o que a gente chama de interdependência. Nós dependemos uns dos outros, mas nós não dependemos porque nós somos parecidos, como naquela sociedade antiga da solidariedade mecânica. Nós nos unimos por solidariedade orgânica, porque nós somos diferentes. Correto? O outro conceito que ele traz é o conceito de anomia. Anomia é a ausência de regra, né? A denominação dessa palavra esquisita, né? Anomia, é a ausência de regra. O que é a ausência de regra? Uma sociedade anômica. É uma sociedade onde não tem regra, ou onde as regras não são seguidas, não são estabelecidas e nem seguidas por ninguém. Ou a grande maioria das pessoas não segue as regras, faz o que dá na cabeça, né? E aí nós temos uma grande confusão na sociedade quando a gente não segue as regras. É o que o Durkheim vai afirmar, né? Então essa também é uma palavrinha importante para vocês se lembrarem aqui na hora da gente fazer as atividades. Então vamos lá, para as atividades. Atividade número 1. Para Durkheim, os fatos sociais são um objeto da sociologia por moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. De acordo com o sociólogo francês, os fatos sociais têm como características, nós vimos lá anteriormente, né? O fato social tem 3 características. Ele é geral, serve para todo mundo, ele é coercitivo, ou seja, ele opera mandando a gente agir de determinada maneira, e além de ser geral e coercitivo, ele é também externo a todos nós. Então a resposta correta é essa aqui, ó. Ele é geral, coercitivo e exterior. Beleza? Vamos lá para o número 2. Número 2 aqui é uma chargezinha, né, de uma filha conversando com a mãe. E aí a filhinha pergunta para a mãe: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. E a mãe fala: para quê? Aí ela diz: para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, em que medida ela quer colocar a mecha no cabelo? Porque ela quer ser a diferente ou porque realmente é uma moda, né? Então é importante vocês pensarem sobre isso. Eu não vou fazer todas as atividades não, senão vai ficar muito fácil. Então pensem sobre isso, né? Ela vai fazer porque ela vai pintar o cabelo de verde porque ela quer ser a diferentona ou porque todo mundo está fazendo, né? Uma das contribuições do Durkheim foi a teoria do fato social, buscando uma relação entre diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato social. É correto afirmar que o diálogo apresentado se relaciona com o fato social, não se relaciona com o fato social, né? Se relaciona porque ela quer falar da sua individualidade. Pensem aí, ok? E respondam essa questão. A terceira pergunta é uma pergunta sobre a questão de violência, onde são apresentadas algumas taxas de homicídio, né? Então veja que no estado de Roraima, a morte violenta de jovens entre 15 e 29 anos aumentou muito, 83%, né? Então, aqui ele está apresentando uma série de dados, né, de aumento. Olha, a taxa de homicídios entre 15 e 29 anos aumentou de 35,4 para 51,5 em 10 anos.
É um aumento muito grande. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma regra básica, clara da nossa sociedade, que é não matar, você não pode matar alguém, né? Isso é um crime horrível, não está sendo seguida, porque está aumentando os assassinatos. Então, de acordo com o Durkheim, a gente pode chamar isso de quê? O que a gente falou que era a ausência de regra, né? A gente falou que a ausência de regra é anomia, então o correto aqui é a gente responder anomia. Cuidado com as pegadinhas, né? Anomalia social, eu achei até bem engraçado. Não é essa a resposta. A resposta é anomia. Correto? Questão 4, né? A questão 4 está perguntando o que corresponde a esse enunciado aí, ó. Consiste em maneira de agir, pensar, sentir, exteriores ao indivíduo e dotados de coerção e se impõe a ele, além de ser geral. O que é geral? O que é coercitivo? E o que é exterior ao indivíduo? Nós já aprendemos aqui que são os fatos sociais. Essa é a resposta correta. Beleza? Continuando aqui no assunto, ele ainda mantém o assunto indivíduo e sociedade, só que agora ele vai falar sobre o suicídio. O livro chamado O Suicídio, do Durkheim, é um livro muito importante, muito famoso, e é um livro que ele quer comprovar a tese dele, né, a hipótese dele. Qual que é a tese dele? A tese dele é que nós agimos de acordo com os fatos sociais, que a sociedade é que comanda as nossas ações. Muitos dos nossos comportamentos são condicionados às regras da sociedade. E a gente não faz simplesmente porque é algo que a gente quer. E aí ele pegou um assunto super polêmico, que é o assunto do suicídio, para poder comprovar isso. Por que eu digo que é polêmico? Quando a gente sabe, descobre, né, tem a notícia que uma pessoa, infelizmente, cometeu esse ato, que é um ato tão triste, né, que faz com que muitas famílias sofram, que é o ato do suicídio, imediatamente a gente pensa, a pessoa, sei lá, às vezes está doente, ou ela quer mais a vida, sei lá, a gente pensa sempre que é um fator individual, que a pessoa escolheu aquilo, né? Que foi uma escolha de uma ação individual e que nada ao redor da pessoa tem a ver com isso. E o Durkheim quer dizer justamente ao contrário. Ele quer dizer que o suicídio, né, esse ato trágico, né, de tirar a própria vida, é algo que está relacionado com a sociedade. E que, dependendo da sociedade, existe mais índices de suicídio ou menos índice de suicídio. E aí ele vai dizer que existem 3 tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo. O suicídio egoísta seria motivado, né, por um isolamento exagerado do indivíduo em relação à sociedade, tornando ele muito solitário. Então é algo que o Durkheim está apresentando como que a pessoa fica pensando somente nela e ela não consegue se inserir muito bem na sociedade. Ela se sente uma pessoa marginalizada, fora da sociedade. O altruísta, ao contrário, né? Altruísmo, né, é o antônimo de egoísmo, né? Então, o suicídio altruísta ele está relacionado quando o ser humano não está mais desligado da sociedade. Ao contrário, ele está muito ligado à sociedade. Um bom exemplo do suicídio altruísta são os kamikazes, aqueles soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial que utilizavam aviões e explodiam os aviões e eles morriam junto, pensando na sociedade, Então, esses chamados até pela sociedade japonesa de heróis japoneses, né? Eles queriam ganhar a guerra. Então, eles se explodiam junto com o avião, pensando na guerra, pensando em ganhar a guerra. Um outro exemplo também são os chamados homem-bomba, né? Dos ataques terroristas. Eles se suicidam, né? E a gente pode denominar isso como um suicídio altruísta. E o último tipo de suicídio que o Durkheim vai falar é o suicídio anômico, que tem a ver com aquela ideia da anomia, da falta de regra, né?
Então, o suicida por anomia é aquele que não aceita os limites morais que a sociedade impõe. Então, existem muitas regras e ele não aceita e acaba caindo em desespero e se suicida, né? Basicamente, o importante da gente compreender aqui do ponto de vista do suicídio é a confirmação da ideia do Durkheim, de que nós agimos não individualmente, mas agimos estruturalmente, por conta das regras e das normas da nossa sociedade, né? Por que é importante falar sobre suicídio? É muito importante falar sobre suicídio, porque é algo que a gente pode até denominar como uma grande epidemia, né? As pessoas precisam de ajuda, precisam de outras pessoas que as escutem em suas aflições, em seus problemas, né? Evitando ao máximo que se chegue a esse ponto tão trágico, né? De tirar a própria vida. Então, é sempre importante a gente ficar atento aos nossos amigos, aos nossos familiares, que apresentam alguns traços de tristeza, de depressão, né? Que muitas vezes podem estar pensando sobre isso, e a gente conversar muito seriamente de que a vida é algo muito importante, né? A vida é uma dádiva e que em nenhum momento a gente pode pensar em tirar a nossa própria vida. A gente precisa pedir ajuda, né? A gente precisa sempre conversar, né? Então, se você conhece alguém ou se você mesmo passa por momentos de tristeza, procure sempre se abrir, expressar seus sentimentos, né? Não guarda as coisas para você não, porque isso é muito ruim. A gente tem que sempre conversar sobre as coisas que afligem a gente. A atividade aqui dessa semana é somente 1 e 2, né? Ah, não, tem mais 3. Então vamos lá, uma por uma. Primeira questão é: qual a relação que você consegue perceber entre o que o Durkheim fala sobre o suicídio e o suicídio na nossa sociedade? Então, assim, você acha que o que ele fala faz sentido? Ou você acha que não, tem nada a ver? Fique livre aí para dizer qual é a sua opinião, né? A relação entre o que ele fala sobre suicídio, o que ele fala e o que a gente percebe da nossa sociedade. A questão 2 tem um texto aqui sobre a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? E depois tem aqui a logomarca, e o Pet faz uma pergunta aqui para a gente. Após a leitura do texto e a visualização da logomarca, escreva um texto de no mínimo 20 linhas. Eu não vou pedir 20 linhas, a gente está fazendo por formulário. Eu acho sempre que eles estão exigindo demais da escrita de vocês. Não precisa ser 20 linhas, tá bom? Mas escreva um parágrafo, né, comentando o que você acha dessa campanha. Essa campanha ajuda, essa campanha precisa ser melhorada, essa campanha é uma campanha bacana, né? Então escreva a sua opinião sobre a campanha. A terceira pergunta é: frente à imagem, né, desse cartaz aqui da campanha, quais ações você acredita que são importantes para diminuir a taxa de suicídio? O que a gente pode fazer, né, perto da gente, né, na nossa família, na nossa escola, né, que pode ajudar a diminuir o número de suicídios nas nossas cidades, no nosso país. Beleza? Continuando aqui, a semana 4 agora já apresenta um outro autor, mas com a mesma discussão. Vejam que a gente continua falando sobre indivíduo e sociedade. Só que agora a gente vai falar de um autor chamado Max Weber. O Max Weber é um autor alemão que também vai dar muita atenção a essa relação entre o indivíduo e a sociedade. Só que ele vai por um outro caminho, né? Ele vai apresentar para a gente o conceito de ação social e vai dizer, contrário do Durkheim, que a sociedade ela impacta na nossa vida, a estrutura social é importante, mas nós agimos pela nossa vontade. Então, o Max Weber ele vai apresentar para a gente alguns conceitos sobre a ação social. Ele vai dividir essa ideia de ação social em 4 tipos, que nós vamos ver aqui mais adiante, né? Tipos de ação. Existem 4 tipos de ação social para Max Weber. A primeira ação social é a chamada ação tradicional. O que é ação tradicional? Ela é motivada por questões que a gente tradicionalmente, costumeiramente faz, né? É um costume. Por exemplo, uma ação tradicional.
É Natal. É um costume a gente trocar presente. Muitas vezes a gente nem pensa o porquê da troca desses presentes. A gente simplesmente vai lá, compra um presente para o pai, para a mãe, ou quando não tem dinheiro, a gente faz um presentezinho, né? Faz um desenho, faz uma carta bonita, né? O importante é essa troca, né? Dos presentes, essa troca de carinho que a gente estabelece no Natal. E a gente muitas vezes não pensa sobre isso, né? Então, esse é um exemplo de ação tradicional, né? Aqui tem outros exemplos, por exemplo, pedir benção, né? Assim, muitas famílias ensinam os filhos a pedir a benção, né, para os familiares mais velhos, né? Então, se benzer quando a gente passa na frente de uma igreja, quem devoto da Igreja Católica. Então, são algumas coisas que a gente age e a gente não pensa muito sobre isso. Chamada ação tradicional, ela é costumeira, né? A gente não reflete muito sobre isso. A segunda ação que ele vai falar é a ação afetiva. A ação afetiva, a gente também pensa pouco sobre ela. A ação afetiva está relacionada com, como o próprio nome diz, afetos, sentimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente está com muita raiva, né, a gente fala algumas coisas que a gente fala, até utiliza o termo, né, falei sem pensar, a gente pede desculpa depois, poxa, eu falei sem pensar. Falar sem pensar é justamente uma ação muito irracional, né, que é o que ele vai dividir essas ações. As tradicionais e as afetivas são ações irracionais, né, que são ações que a gente pensa pouco, né. Então, quando a gente briga com alguém, sei lá, seu irmão pegou alguma coisa sua sem te pedir, você já chega já na voadora, né? Reclamando, berrando, não sei, né? Falando alguma coisa que se você tivesse mais calmo, você não falaria. Então, essa é a questão da ação afetiva, né? E quando a gente pensa muito sobre a ação, a gente chama de ação racional. A ação racional é dividida em dois tipos: orientada a valores e orientada a fins. Orientada a valores quer dizer o seguinte, que a gente age pensando sobre a ação, racionalizando, mas que a gente leve em conta o que a gente aprendeu na vida, os nossos valores, algo que é importante para a gente. Então, por exemplo, eu ganho, vamos supor, né, que eu ganho na loteria, olha só que benção, né? Aí eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, eu quero aplicar esse dinheiro. Aí eu vou no gerente do banco, o gerente do banco fala assim, Juliana, aplica esse dinheiro em ações, né, no mercado financeiro. A gente compra a ação de uma empresa e aí esse dinheiro pode crescer, né? A gente pode aumentar o valor desse dinheiro. Só que aí quando eu vou ver a empresa, eu descubro que essa empresa é uma empresa que contrata mão de obra infantil, não paga direitos trabalhistas, não se importa com o meio ambiente, uma porção de coisas que para mim não são bacanas. Então eu não vou aplicar o dinheiro, não vou comprar a ação dessa empresa, porque eu quero agir racionalmente. Eu procuro uma empresa que eu acho bacana e aí sim eu compro a ação dessa empresa que presta atenção no meio ambiente, que segue as regras legais e fiscais, né, que segue as regras trabalhistas. Então isso é uma ação orientada a partir dos meus valores. E uma ação orientada a fim é que eu tenho um objetivo e dane-se meu valor, dane-se qualquer coisa. Eu ganhei na loteria, quero aplicar meu dinheiro, fazer crescer meu dinheiro. Se a empresa é ruim, se a empresa é boa, eu não estou nem me importando. O objetivo final é fazer crescer o dinheiro. E aí é uma ação orientada a fins. Correto? Vamos continuar aqui sobre o conceito de classe social e a relação entre o indivíduo e a sociedade. Continuando aqui, agora é o conceito de classe social e a relação entre indivíduo e sociedade. Nós falamos sobre o Durkheim, nós falamos sobre o Weber, e agora nós vamos falar sobre um autor chamado Karl Marx, que certamente vocês já ouviram falar em algum momento aí da vida de vocês. Tá? Então, o conceito de classe social de Marx é um conceito muito importante. Por quê? Porque as classes sociais para Marx, aqui embaixo ele vai definir muito bem, né? Elas são compreendidas como a posição que as pessoas ocupam dentro da sociedade.
e dentro do processo de produção de mercadorias, de produção de vida, de produção de trabalho. Então, as classes sociais para Marx são basicamente duas, né? O proletariado e a burguesia. O que é o proletariado e a burguesia? Vamos lá, proletariado e burguesia. A burguesia são as pessoas que detêm os meios de produção. A burguesia, ela está composta pelo dono da indústria, o dono da loja, o dono da empresa, né? Ela é composta pelo patronato, pelos patrões. O proletariado, ao contrário, é a classe trabalhadora. São as pessoas que são contratadas para executar determinado serviço, né? Para Marx, existe uma tensão muito grande entre esses dois grupos. Ele vai chamar de luta de classes, né? A burguesia está querendo ampliar os seus lucros, ampliar as suas receitas, ampliar sempre o seu dinheiro, e os trabalhadores estão querendo ampliar os seus direitos, ampliar também a sua receita, e isso gera uma luta incessante entre esses dois grupos, né? A chamada luta de classes, né? Então, isso é uma questão muito importante. Ao longo do ensino médio, a gente vai falar com mais propriedade. Aqui no PET eles fazem um resumo do resumo, e então eu não vou aprofundar muito para vocês. Mas o importante é compreender essa diferença entre o proletariado e a burguesia e saber que são dois grupos, né, antagônicos, ou seja, eles estão em choque, em tensão, eles brigam entre eles, eles lutam entre eles, correto? Então vamos lá para as atividades, né? Primeira questão, ela vai apresentar o conceito de classe, né, que ele não é definido de forma histórica, ela está inserida na questão histórica, né, e vai relacionar aqui com Max Weber e com Karl Marx. Deixa eu clicar aqui para baixar para ver a pergunta. Para Weber, a vida em sociedade é caracterizada por situações assimétricas, ou situações que são diferenciadas, né? Assimétrica que não é igual, que se estabelecem por certos conflitos. Em Marx, as classes sociais são centrais na sua obra. Então, qual que é a resposta correta aqui? A resposta correta que estabelece a relação entre o Weber e o Marx é a A, né? Essas relações, elas são relações de exploração e dominação que vão além de uma leitura puramente econômica. Existem tensões que não são só referenciadas às questões econômicas para Weber, mas existem questões que são muito importantes economicamente para Marx. Então, essa é a resposta correta. Ok? Segunda questão. Para Weber, né, Max Weber, ele assevera que as estruturas sociais expressam uma visão individual? Não, está errado. A estrutura social é a regra da coletividade. Basta analisar uma sociedade para entender as demais? Claro que não, as sociedades são diferentes, também está errado. As estruturas das sociedades são interpretadas a partir de concepções coletivas? Para Durkheim, sim. Para Weber, não. Weber acha que a gente age mais individualmente até do que coletivamente, então também está errado. A resposta correta é a resposta D. É possível interpretar a sociedade levando em consideração as ideias da sociedade, as ideias coletivas e as ideias individuais. Beleza? E a terceira questão é: faça uma breve análise do conceito de classe de Marx através dos elementos da sociedade atual. Vocês podem seguir aqui no texto, né, o que o texto fala, mas podem também fazer uma pesquisa rápida no Google, procurando o conceito de classe social. Então, esse é o debate do PET 6, com a resolução das questões. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me chama no Zap que a gente conversa sobre isso. Beijo grande!